Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, quantas vezes eu já falei isso, né? Eu repeti essa entrada aqui. Galera, deixa eu explicar pra vocês. Eu diminuí o volume de publicações pra vocês aqui, porque eu tô tendo que me dedicar um pouco mais a uns compromissos profissionais, né? E pra quem não sabe, ou pra quem fica desconfiando, eu não ganho nada aqui no YouTube, né? Não sou um youtuber teen, não tenho, né, centenas de milhares de dólares guardados numa conta, não posso me dedicar inteiramente a ficar fazendo só isso da minha vida. Então eu tenho a minha profissão, eu tenho que fazer algumas coisas relacionadas a ela, né, para sobreviver, principalmente, né, galera? E para quem acha também que duvida da minha legitimidade e tal, eu acho que a prova é isso, que eu não ganho nada aqui, eu faço porque eu gosto. Além disso, galera, também quero pedir desculpas por não estar conseguindo publicar para vocês, né, aqueles conteúdos que eu precisava ter publicado, né, até certas datas. Como, por exemplo, hoje, né, que é uma eleição norte-americana e, cara, eu tinha que ter publicado para vocês um vídeo sobre a Operação Storm. Só que como é um vídeo um pouco mais complexo, na verdade são alguns vídeos, né, que exigem um pouco mais de dedicação da minha parte para editar, né, para estar gravando aqui para vocês, eu não tive tempo de editar. Até gravei um ou dois vídeos, né, eu acho que vai ser um total de 5 vídeos, né, sobre o mesmo tema, para você entender a complexidade, mas eu não tive tempo de editar, né, por questões de outros compromissos. Então perdi um pouco o time e você vai entender o porquê esse vídeo seria legal antes da eleição norte-americana, mas nada, né, vai tirar a credibilidade, né, ou, né, a legitimidade do conteúdo. Quando você assistir, se você quiser assistir, você vai entender o que eu quis dizer, né, sobre toda a manipulação, toda a farsa contida nessa Operação Storm, que envolve até a conspiração QAnon. Também não consegui publicar para vocês a tempo um vídeo sobre finados, né, que eu gravei aqui espontaneamente, sem estar preparado ou ter intenção nenhuma por trás. E eu acho que até ficou legal, mas não tive tempo de publicar na data de ontem, porque não editei o vídeo, né? E como tem alguns problemas de áudio externo, acabou ficando meio chato, né, de eu publicar na íntegra. Então eu tenho que fazer uma edição, fazer alguns cortes, algumas correções, mínimas até, mas para ficar um pouco melhor o conteúdo, mais objetivo, né? Então não deu para publicar para vocês, mas eu posso fazer com mais calma, né, no decorrer aí dos próximos dias, desde que, né, meus compromissos profissionais me permitam. Mas por hoje, galera, eu acho que dá para falar alguma coisa ainda sobre a eleição norte-americana. Hoje ainda, né, é dia 3 de novembro. Eu fico meio perdido de datas e horas aqui às vezes, cara. Não me apego muito com isso, não. Né? Mas hoje é dia 3 de novembro, então é a parte final do processo de eleição norte-americana. Né? E eu considero que é uma eleição muito importante, né, para o momento político, não só dos Estados Unidos, mas eu acho que para o mundo inteiro e também aqui para o Brasil. Você vê que tem gente aqui no Brasil, né, que adora, né, o nosso presidente, né, mito, e de repente acha que tem que demonstrar, né, o seu apoio à eleição de Donald Trump, já que o nosso presidente se comporta feito um cachorrinho de estimação do Donald Trump, né, e fez uma série de alianças específicas com o presidente Trump, não com a nação norte-americana, acabou se comprometendo demais, né, com uma figura política, né, e não com uma ideologia, como eles tanto falam assim. Né? Eu acho que a ideologia desse atual governo já ficou bem clara para todo mundo, é ser prostituta de qualquer que seja a autoridade norte-americana, mas o Trump, né, ele tinha uma conduta, um comportamento que chamava a atenção do líder aqui do Brasil, de algumas pessoas aqui do Brasil, né, que tem aquela, sei lá, aquele pensamento de prostituta, né, e o Trump gostava, né, de, sei lá, dominar essas pessoas. Ele tem essa personalidade forte, né, e tem essa necessidade de dominar as pessoas que estão sob sua submissão. Né? E tem gente que gosta de ser submisso, não sei se é um fetiche erótico ou algo do tipo, né, mas você percebe o comportamento do Bolsonaro frente ao Trump, e isso estimula, incentiva alguns eleitores do Bolsonaro aqui no Brasil a acharem que o Trump é melhor do que qualquer outro presidente norte-americano. Eu acho que eu tenho que deixar claro para vocês, cara, que para mim não importa se é o Donald Trump ou o Joe Biden, né, ou qualquer que seja o outro candidato lá que vença as eleições. Eu acho que a gente tem que ter um sentimento patriótico de verdade aqui no Brasil, né, tem que ter uma causa nacionalista e tem que parar de se comportar feito prostituta de qualquer que seja a nação estrangeira. Tá? Não é que o Trump é pior do que o Biden, ou o Biden é melhor do que o Trump, não.
para o Brasil, né, a visão deles sobre o Brasil é a mesma. Né? Tratar a gente como quintal de exploração deles. Então não pode ser assim. A gente não pode ter líderes, nem eleitores, cidadãos, pensando dessa forma. Tá? Ficar aqui dependente de quem vai ser eleito nos Estados Unidos para saber como a gente tem que se comportar. Como que vai ser o nosso projeto de governo. Isso é ridículo, cara. Isso é patético. Certo? É verdade que o Trump tem um comportamento totalmente nocivo, né, no que se diz, né, a conduta sobre o poder que ele tem sobre o nosso presidente da República. Né? E eu acho que vai frustrar um pouco, né, até a autoridade do presidente do Brasil, por incrível que pareça, se vencer outro candidato que não o Trump. No caso, o Biden, né, que é do Partido Democrata. Enquanto isso, o Bolsonaro acha que o Trump é o líder contra os comunistas, contra o mal do mundo, né, e faz tudo o que o cara quer. E aí não é por aí. Você vai perceber que se surgir um outro presidente lá, né, o comportamento vai mudar aqui no Brasil a respeito dos Estados Unidos, principalmente na questão da postura de autoridade pública. O Bolsonaro vai cair um pouco ainda mais. Né, com tudo que vem acontecendo na América Latina, nas revoltas populares por aqui, você vai perceber que o Bolsonaro ele vai dar uma diminuída no tom, né, principalmente nas relações internacionais, vai perder seu principal aliado, né, o seu dono, e aí vai ficar solto aí, e aí vai ser vítima fácil para a China, União Europeia. É evidente que o Bolsonaro e o seu governo estão com medo do Trump não vencer, porque os compromissos deles, principalmente ideológicos e até a estratégia perante a relação internacional, né, era vinculada ao Trump. Sem o Trump, o Bolsonaro vai se perder, pelo menos um pouco. Talvez ele até aumente, né, as suas loucuras aqui no Brasil, seus discursinhos vazios, né, porque é isso que acontece. Hoje em dia você vai escutar o Bolsonaro sobre um projeto Brasil, ele fica falando de, tem que armar a população, mas não arma ninguém. Tem que combater os comunistas, mas nem tem comunista para combater. Tem que combater o aborto, a cristofobia. É tudo discurso vazio, não serve para nada como projeto nacional. Enquanto isso, a economia está entrando em colapso, desemprego em alta, né? Tudo bagunçado aqui no Brasil, o cara preocupado com um discurso que ele mesmo não consegue colocar em prática. E eu comecei esse vídeo achando que ia falar sobre a eleição norte-americana e estou falando do Bolsonaro aqui, cara. Por que eu considero também importante falar sobre as eleições norte-americanas? Porque tem alguns rumores e algumas condutas, algumas declarações do próprio Trump a respeito do processo eleitoral dos Estados Unidos que chamam a atenção, certo? Eu acho, primeiramente, explicando para vocês, que o sistema, né, de manipulação de opinião pública mundial extrapolou já um pouco a sua capacidade, né, de manobrar a opinião das pessoas a tal ponto que existe um risco de colapso, cara. Eles não conseguirem mais fazer isso. Certo? Você vai perceber isso porque nesse sistema de manipulação de opinião pública, eles criaram, né, uma extrema polarização de opiniões para dividir e conquistar, ficar mais fácil dessa forma, levando inclusive ao risco do caos. O conflito ficou tão acirrado, né, entre determinados grupos extremistas de esquerda ou direita, né, que a coisa ficou a ponto do descontrole, foge ao controle do próprio sistema, cara. É o discurso de ódio. Eu odeio vocês, vocês nos odeiam e vamos para as cabeças. Mas isso é culpa, né, de uma estratégia de manipulação de opinião pública. Só que ela está tão extrapolada que isso pode fugir ao controle e você já percebe isso, né, nas revoltas populares que vem ocorrendo, inclusive pelo mundo. Não só aqui na América Latina, como você já viu na Argentina, já viu na Bolívia, viu no Chile recentemente. Você vê aqui, né, pontos de erupção aqui no Brasil já começando, né, a se manifestar. Você vê isso acontecendo na Europa, mas no mundo inteiro está acontecendo, né, as revoltas populares. E aí a galera não consegue mais assimilar aquilo, não absorve mais. Não é que eles não estejam sendo manipulados, é que a manipulação está perdendo o controle sobre eles. Como eu disse, criou uma polarização, o extremo. Então tem extremistas de todo lado. Então o negócio está ficando fora do controle do próprio sistema. Culpa deles mesmos. O Trump, ele tem um discurso de se manter no poder e ele faz uma espécie de terrorismo psicológico. Inclusive adotando algumas estratégias perigosas para os rumos democráticos. É engraçado que você vê que quando tem alguma eleição, principalmente aqui na América Latina, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, quer intervir nas eleições, criticando a legitimidade, contestando os resultados, dizendo que há manipulação, que há rumores de golpe.
né? E é engraçado que quando é lá nos Estados Unidos, a OEA não fala nada, né? E isso tá um forte rumor dentro dos Estados Unidos de que o Trump pode tentar alguma coisa, né? Eu não acredito que ele vá tentar alguma coisa, né, operacional na prática, mas existe também essa possibilidade. Eu acho que ele vai tentar algo mais jurídico. Seria um golpe, né, contestar o resultado, acusar uma fraude. Isso o Trump vai fazer. Eu acho com certeza porque o poder da cadeira ali de presidente dos Estados Unidos, a cadeira mais importante do mundo, né, não é à toa, né? O cara não vai abrir mão tão fácil assim, certo? Esse discurso do Trump, né, e algumas posições do grupo lá que ele defende, né, são perigosos para a democracia, porque vão além, né, da aceitação do esquema democrático. E olha que a democracia ela é muito sólida nos Estados Unidos, né, vai um pouco além disso. Né? O Trump, por exemplo, em meio à pandemia, teve uma conduta muito parecida com a do Bolsonaro aqui, de negacionismo, né? Não teve o deboche escrachado do Bolsonaro, mas tinha também lá os seus momentos de piadinha, né? De ignorância, né? Ou de loucuras, né? De inventar cura e pegar os respiradores do mundo inteiro, né? Loucuras na cabeça desses ditadores malucos aí. Né? Apesar de não serem uma ditadura, mas os caras são ditadores, eles se consideram assim, eles se comportam assim, né? E o Trump ele fez algumas coisas que foram totalmente bizarras na conduta da pandemia, e a pandemia estourou nos Estados Unidos, é o país mais atingido pela pandemia hoje, oficialmente, se tratando de números, né? Abaixo dele só o Brasil, e aí você percebe a coincidência, né, de quem são os líderes de Brasil e Estados Unidos, né? Tem a mesma ideologia, o mesmo comportamento. Né? E a pandemia, como estourou nos Estados Unidos, né, tem reflexo direto na população. No caso de uma eleição, né, que há a necessidade da pessoa se manifestar o seu voto, no caso, né, cria algumas circunstâncias meio complicadas, delicadas, como, por exemplo, votar. Aqui no Brasil você percebe, né, que, olha, tá tudo bem, pode votar, né, liberar os bares, liberar as praias, para você se sentir confortável para votar também. Porque senão você ia desconfiar. Você não pode ir no shopping, não pode ir na praia, não pode ir no bar, mas para votar você pode? Logicamente que você ia questionar isso. Né? E nos Estados Unidos não foi um pouco diferente disso não. Né? Deu uma minimizada nos números da pandemia, ou tentaram fazer isso artificialmente, para estimular a galera a participar da eleição, mas nem tanto, né, quanto é aqui no Brasil, onde o voto é obrigatório e presencial. Lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, e além disso pode ser feito com umas circunstâncias, principalmente por culpa da pandemia, opções. Né? Eles têm opções de voto, como por exemplo votar pelos Correios. O Trump chegou inclusive a tentar boicotar o serviço dos Correios, né, para prejudicar a galera que ia votar, né, via Correio. Por quê? Que o Trump queria prejudicar os Correios para atrapalhar essa votação. Né? Porque a ideia dele é de que quem tem medo de comparecer às urnas são eleitores contrários a ele. Porque o Trump tem um discurso parecido com o Bolsonaro, de que não tem que ter medo do vírus, que tá tudo bem, né, que é uma conspiração, que é fake news. Tá? Então, quando ele teve esse discurso, muita gente gostou. Então, essa galera que gostou vai comparecer presencialmente, vai fazer aglomeração, vai participar de comícios livremente. Essa é a galera do Trump. É a mesma galerinha aqui que faz protesto a favor do Bolsonaro, faz aglomeração, né, vão pros bares aí, ficam peitando os fiscais, né, não gostam de críticas. É o mesmo comportamento, cara. E o Trump sabe que quem não quer comparecer no dia das eleições, presencialmente, nos locais de votação, e vai fazer via correio, são eleitores contrários a ele, que não querem se expor, por exemplo. Então ele tem uma definição de que, ó, se o cara vai votar por correio, é porque é voto contra mim. Se o cara for comparecer na aglomeração, na fila, é porque ele não está com medo da pandemia, então provavelmente pode votar em mim também. Então a visão do Trump é essa. Então ele queria sabotar os Correios, boicotar os serviços Correios, para não, né, centralizarem forças nesse momento de eleição, para atrasar o processo ou prejudicar quem fosse votar contra ele. Olha a cabeça do Trump a respeito disso. Não muito diferente da cabeça de Bolsonaros da vida, que na época da eleição disse que há fraude nas urnas eletrônicas. Né? Burlaram as urnas eletrônicas. Né? Se eu ganhar, foi legítimo. Se eu perder, é porque a urna roubou. É mais ou menos o mesmo comportamento, galera. Outro exemplo, né, a respeito da manipulação do Trump, né, para tentar influenciar o resultado das eleições, foi uma manobra, né, que ele usou lá na época do primeiro debate, que causou muita polêmica,
onde ele insinuou que haveria inclusive fraude nas cédulas eleitorais. Os Correios estariam, né, jogando cédulas, né, nos esgotos e tal, e que essas cédulas você não saberia onde iriam parar, se poderiam ser usadas de alguma forma, por exemplo, por perfis falsos. Né? Ele queria fraudar o resultado. A ideia do Trump é essa. Não fraudar em favor. Ele queria insinuar uma fraude, né, porque ele sabe que o resultado pode ser desfavorável, porque se for favorável, é legítimo. Se for desfavorável, se ele perder, ele vai acusar que houve alguma fraude. No caso, ele queria acusar um esquema envolvendo novamente os Correios, né, e cédulas rasuradas, cédulas desviadas. Né? Ele chegou a fazer essa acusação durante o debate. E o debate nos Estados Unidos é bem mais sério do que aqui no Brasil. Apesar de também, né, para você meter um atestado, como o Bolsonaro fez, né, é uma coisa mais séria. O eleitor dá mais importância, né, às palavras ali dos seus candidatos. E o Trump fez isso, ele falou sobre uma fraude envolvendo Correios e também, né, as cédulas lá da votação norte-americana. Como o processo lá nos Estados Unidos é diferente aqui do nosso, os americanos podem inclusive votar antecipadamente. Então já tem milhares e milhares, acho que até a hora que eu vi, existia mais de 100 milhões de votos antecipados, né, na eleição, porque todo mundo quer participar. Uma galera consciente politicamente entende que eu não posso correr o risco de não querer participar do processo eleitoral, já que não é obrigatório, né, mas você precisa ter esse ativismo, ter essa visão, não é obrigatório, então não vou participar. Só que aquele cara que vai participar pode ser contrário ao que você defende, pode acabar te prejudicando, porque ele vai decidir por você, já que você não quis participar. Então a galera lá, apesar de não ser obrigatório o voto, está comparecendo às urnas, sabe da importância dessa eleição norte-americana, está em jogo inclusive, né, o processo democrático, né, ou as loucuras de um ditador maluco, megalomaníaco, e eles estão comparecendo inclusive antecipadamente. E aí que é o ponto. O Trump já percebeu que antecipadamente, né, essa galera que já votou e declarou seu voto publicamente em pesquisas espontâneas, já indicam a vitória do Biden. Então isso preocupa muito o Trump. O que ele aposta é no dia de hoje, onde a galera vai comparecer em massa, né, às urnas, e ele acredita que são os seus eleitores que vão comparecer. Ele não tem uma ideia de quantos são, mas ele está convocando essa galera a votar a ele. Muita gente que até desacredita no processo democrático, né, mas foi manipulada a ponto de acreditar que o Biden é uma ameaça à democracia, que o Biden faz parte da esquerda comunista mundial, coisas do tipo assim. Então a galera vai votar no Trump. Não sei se vai superar já os votos do Biden. Né? Então a gente não tem uma certeza e para mim pouco importa, na verdade, lá. O que importa é o processo, a participação, a manipulação, inclusive a conspiração para tentar, né, manobrar o resultado. Isso para mim é importante. O Trump ele já está prevendo uma derrota, mas ele já fez até uma manobra anterior, que foi muito criticada e destacada aqui, né, pela imprensa até brasileira, onde ele decidiu escolher, né, uma representante, né, uma indicação sua à Suprema Corte dos Estados Unidos, mesmo antes das eleições. Ele podia aguardar o resultado das eleições, como o Barack Obama fez, porque surgiu uma indicação, né, para o Supremo deles, e o Supremo dos Estados Unidos ele é bem equilibrado, e o Trump teve a oportunidade de, nessa indicação, que ele indicou até uma mulher, né, por cargo, desequilibrar, né, a Suprema Corte em favor dos republicanos. Então ele indicou uma pessoa lá que ele acredita que seja conservadora nos valores, então esteja de acordo com os princípios do Trump, né, que ele diz que defende. E se o processo for judicializado, né, o resultado das eleições for contestado por uma das partes, se o Trump perder ele vai fazer isso certamente, né, se for contestado isso vai para a Suprema Corte e ele acredita que pode manobrar, né, manipular o resultado, né, desequilibrando em favor dos republicanos com essa indicação. Foi muito criticada essa indicação antes das eleições, mas ele não está nem aí, é desespero pelo poder. Então você percebe que ele já tem intenções de contestar ou de tentar manobrar, fraudar, no caso, o resultado das eleições em seu favor. Eu acredito, cara, que tudo isso aí faz parte do show, é parte do circo da eleição, né, aquele teatro, aquela forçação de barra, aqueles discursos, né, são nós contra eles, os comunistas vão tomar o mundo, comunistas comedores de criancinha, que até a Operação Storm lá, envolvida por trás, puta, eu deveria ter falado sobre isso antes, né, e o Trump tem aquele comportamento muito parecido com o Bolsonaro, e é por isso que você tem que prestar atenção nas manobras do que esses caras são capazes de fazer. Sabe? Eu não descarto, né, uma derradeira, né, opção do Trump, que seria realmente levar o caso ao extremo, um golpe,
dentro do processo norte-americano, eu acho muito difícil isso acontecer, mas como eu disse, né, a extrapolação da manipulação do sistema, né, extremando ao máximo, né, as pontas da opinião pública, né, pode criar uma grave intervenção como essa. Né, no caso, criar um grande conflito, e o Trump convocou militantes em seu favor durante o debate que eu assisti, convocou esses militantes a não aceitarem um resultado adverso, ou seja, um resultado que prejudicasse o Trump. Ou seja, o Trump convocou seus milicianos, né, seus seguidores lá, Ku Klux Klan, Suprema, né, os Supremos Arianos, esse pessoal muito esquisito aí, né, os neonazistas, neofascistas, né, que tem muito apelo dentro dos Estados Unidos, principalmente porque eles usam muito de armas, são todos, né, paramilitarizados, né, bem típico com a milícia aqui do Brasil, né, e ele convocou essa galera a não aceitar um resultado que seja diferente da vitória do Trump. Se o Trump perder, é para essa galera ir para as ruas. Isso pode criar um conflito civil, porque o outro lado também vai reagir, e o outro lado não está tão desarmado assim, também, porque a galera já percebeu que não dá para combater armas com apito e panela, como aqui no Brasil, né? E essa galera vai para cima, pode criar esse conflito civil, pode gerar toda a desordem, né? E com a desordem, há necessidade de intervenção para repor a ordem, que seria a implantação de uma lei marcial. Com uma lei marcial, né, e tudo que tem lá relacionado ao o exercício REC 84, prisão, né, de milhares de pessoas ao mesmo tempo, detenção, perseguição, né, repressão, né, radical sobre as massas para conter as manifestações e retomar a ordem, né, os campos da FEMA que são relacionados a esse exercício aí, né, mais essa lei marcial podendo, inclusive, junto com a FEMA, tomar o poder constitucionalmente dentro dos Estados Unidos e baixar até outra constituição. Então é grave. Se chegar a esse ponto de conflito nos Estados Unidos, conflito civil, que haja, né, a oportunidade, lógico, né, e a necessidade de se plantar, né, para retomar a ordem, né, uma repressão maior, que seria uma lei marcial, e houver a participação da FEMA e tudo, todo aquele processo e toda aquela estrutura envolvida por trás, eles podem suspender o resultado das eleições, né, e eleger lá um líder, né, paramilitar lá, um militar no comando durante os momentos lá de tensão, né, e o resultado das eleições fica para lá, acabou o processo. Eu acho que é extremado demais, mas está tudo preparado nos Estados Unidos para isso. Não sei se esse é o momento. Né? Se essa, né, vai ser a justificativa, o resultado das eleições. Mas que eles vão tentar em algum momento fazer isso, eles vão. Né? Usar os conflitos civis que vão surgir lá para implantar lá o exercício REC 84, usar os campos da FEMA e toda a estrutura golpista que eles têm para assumir o poder com a lei marcial, né, e acabar com o processo democrático, pelo menos momentaneamente, para corrigir lá os problemas deles lá de estrutura. Né? No caso, quando eu digo de estrutura, é de golpe, de conspiração. Colocar em prática algumas coisas. Bom, vamos esperar o resultado aqui. Não sei se o vídeo ficou bom, mas valeu, galera.